tem notícia, e notícia de tribunal, né? Nada mais piada do que forçarem a gente a falar de tribunal de novo. Bem, vai ter taça nesse sábado. O André Valentim se ferrou, o procurador flamenguista, que, enfim, trabalha no TJD como funcionário do Flamengo, praticamente, né? Cumprindo as pautas do clube. Mas a gente vai falar mais disso. Vai ter taça, tá? Foi indeferido o pedido dele. E vai ter investigação pelos gritos da torcida do Flamengo. Os supostos, tem que tratar do mesmo jeito, suposto grito homofóbico do Flamengo no Fla-Flu. Demorou um cadinho, hein? Vai entender mais dos meandros desses dois casos, beleza? Vinheta do Giro de Notícias. Se você não me conhece, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e tricolor de coração. Vamos embora para essas duas notícias, que a gente tem bastante o que falar. Primeiro a gente começa com, se você não está entendendo que o pedido que o TJD do Rio de Janeiro está indeferindo, assiste o vídeo que eu lancei hoje pela manhã, o último vídeo aqui do canal, você consegue entender melhor, beleza? É a última notícia ali do vídeo, dá para você entender de boa melhor. Mas vou dar uma contextualizada rápida que é, o André Valentim, o procurador flamenguista do TJD do Rio de Janeiro, tentou impedir que a Ferj levasse a taça da Taça Guanabara para o Raulino de Oliveira nesse sábado, porque em caso de vitória do Fluminense, ele abrirá 7 pontos e o Flamengo terá apenas mais 2 jogos para jogar, só chegaria a 6 pontos, o Fluminense já seria automaticamente campeão. Obviamente, é taça de turno, taça simbólica e etc. E nesse ano, então, não é nem igual antes que você ainda tinha uma final, te garantia a vaga na final de verdade e tal. Então nesse ano é pontos corridos ali que meio que tanto faz primeiro e segundo, você tem a vantagem igual, né, na semifinal. Mas, enfim, ok, tinha taça. Só que o André Valentim, ele é viciado em passar vergonha, mas viciado em ouvir o nome dele. Por isso que eu repito várias vezes, André Valentim, ele é viciado em ouvir o nome dele e ter uma faminha ali, que é o único motivo que ele consegue ter nessa reta final ali, reta inicial de ano, o único momento disso, né? E bem, ele, como o Fluminense ainda será julgado pelo suposto caso de racismo no Fla-Flu, ele fez um pedido de que não levasse a taça para lá, pra Volta Redonda, porque se desse a taça pro Fluminense no jogo, como que ia tirar depois, caso o Fluminense fosse punido? Algo muito sem lógica, falei alguns motivos do porquê que é sem lógica de manhã. E, bem, a Renata Mansur, que é a liderança máxima, né? Ocupa o cargo de presidência, não é a promotoria, é a presidência do TJD do Rio de Janeiro, indeferiu esse pedido do promotor, do André Valentim, e vai permitir, assim, que a taça esteja lá no Raulino de Oliveira. Entre nós aqui, tá? Tá com cheiro da gente não ganhar esse jogo, né? Porque depois disso tudo... Mas, enfim, vamos seguir torcendo pra que eu esteja errado. O que acontece? O Fluminense, ela indeferiu o pedido e eu vou ler aqui um trechinho do que ela deu de entrevista, beleza? Ela cedeu uma entrevista pro GE. Globo, uma matéria... tá tendo uma matéria não assinada, né? Mas beleza. Ela deu aqui uma... não, na verdade não foi uma entrevista. Ela foi o parecer dela. A pena é incerta e futura. Portanto, não pode esta presidência prever a pena ou antever a culpabilidade da entidade esportiva, aliança do Fluminense. Ou seja, apta a ensejar a cassação preliminar de um título que sequer ocorreu. De outro modo, caso venha o clube a ser condenado na penalidade máxima do artigo 243G, em tese, perderia 3 pontos e seu título, se for conquistado, poderia ser cassado por óbvio. Assim, e aí depois ela ainda fala, retirar dos torcedores a possibilidade de ver seu time vencer e vibrar na festa pelo qual pagaram sem assistir o recebimento da taça em nome de uma condenação disciplinar futura em tese, ou seja, nem está confirmada, seria retirar o brilhantismo e a euforia do campeonato. O que ela quer dizer, basicamente, foi até algo que eu esqueci de mencionar no vídeo que eu soltei de manhã. Fazer esse pedido é algo completamente sem nexo, porque o Fluminense ainda... Primeiro que não vai mudar nada o Fluminense comemorar a taça neste sábado ou na semana que vem a fins de campeonato. Se o Fluminense comemorar nessa semana, perder 3 pontos ao longo da semana, os jogos da semana que vem acontecem do mesmo jeito, não muda nada. É diferente de, por exemplo, se essa fosse a última rodada e já fosse ter, o julgamento tivesse que ser
antes da semifinal. Porque aí, de fato, o Fluminense perde ali 3 pontos, vai virar segundo, ele pega o Vasco. Se ele for primeiro, ele pega o Botafogo. Aí não, aí se paralisa o campeonato, porque você precisa dessa determinação. Tá acontecendo um problema seríssimo no Campeonato Cearense. O Crato, se eu não me engano, passou da primeira fase, mas teve confusão de manipulação de resultado, e aí o Crato vai ser eliminado. Mas se o Crato for eliminado, já jogaram as quartas de final, e aí o Crato, quem classificar lá atrás precisaria jogar. Então, é uma embolação grande. Agora, nesse caso, é uma taça antecipada, que é só questão de comemorar o ano antecipado, e o André Valentim só quis aparecer. Isso é nítido, falei isso antes, falo agora e repito mesmo. Só quis aparecer porque o cara é viciado em ter o nome dele citado e em passar vergonha, porque mais uma vez se ferrou e passou vergonha, né? Teve que a Renata Mansur ensinar pra ele o que é o Código de Justiça Desportiva. Bem, no final das contas, qual que é a questão? A Taça Guanabara vai poder ser conquistada nesse sábado. Se o Fluminense ganhar a partida, já é campeão, abre 7 pontos do Flamengo. No caso do Fluminense empatar a partida, abre 5 pontos e dependeria de um empate do Flamengo no domingo contra o Vasco para já ser campeão por antecipação. Na outra semana, o Fluminense enfrenta o Boa Vista pela última rodada do Campeonato Carioca e mesmo perdendo o jogo deste sábado, no caso de conseguir... mesmo com uma derrota, né? Que é improvável de acontecer, mas ok. Mesmo se perder, na semana que vem depende apenas de uma vitória contra o Boa Vista. Boa Vista que hoje é lanterna do Campeonato Carioca, porque perdeu 7 pontos no Carioca. Então vai pegar o lanterna, mas que não é muito bem assim o lanterna, né? Enfim, é isso. Indeferiu o pedido, o Fluminense vai ser julgado, provavelmente vai ser julgado ao longo da semana que vem, não tem data ainda. Bem, mas outro time também será julgado, e esse daí vai dar problema, por quê? Porque o pedido foi feito, o inquérito foi aberto agora. O TJD do Rio de Janeiro abriu o inquérito, noticia o Gustavo Garcia e o Tébaro Schmidt no GE. Globo. O TJD abre inquérito para apurar denúncia de gritos homofóbicos da torcida do Flamengo no Fla-Flu. Tribunal aceita pedido feito por um jornalista e por um advogado para apurar vídeos com cantos no Fla-Flu e a presença de um torcedor armado no Newton Santos. Bem, acho que o título e a manchete já deixam tudo muito bem explicado, né? A presidente do tribunal, Renata Mansur, aceitou a abertura de um inquérito, né? A notícia de infração. Você informa uma infração para o tribunal e ela aceitou que se abrisse um inquérito para a investigação disso. E eu achei engraçado que foi encaminhado por um jornalista e por um advogado. Não que ninguém esperasse isso, mas não fui eu, né? Eu até brinquei lá no grupo, falei, galera, então, tô enviando um e-mail aqui, sacanagem. Obviamente não fui eu. Gostaria até de saber quem foi, mas deixa no anonimato mesmo, se for o caso, se a pessoa quiser. Tanto o jornalista quanto o advogado. Esse advogado também não deve ser o Mário Bittencourt, né? Mas eles mandaram por e-mail contendo reportagens com vídeos em que a torcida do Flamengo supostamente promove cânticos homofóbicos nas arquibancadas do estádio. A denúncia também trata da presença de um torcedor armado no estádio. Essa questão do torcedor armado, ela entendam o que eu tô falando, tá? Para questão de perda de pontos, de punição, de julgamento do Flamengo. Ela é menor nesse caso, no sentido de tamanho de punição. É óbvio que é gravíssimo alguém armado dentro do estádio. Enfim, até tem algumas informações soltas aí sobre quem é a pessoa, enfim, mas como eu não confirmei, eu não posso trazer aqui. Mas a questão dos cânticos homofóbicos cantados, você já ouviu esse vídeo várias vezes, né? Não preciso nem colocar aqui de novo, da torcida do Flamengo cantando. Tem um vídeo que circulou muito na internet que mostra deliberadamente. Vamos lembrar do artigo 243G que o André Valentim quis colocar o Fluminense enquadrado pelo suposto caso de racismo? Bem, olha aqui, ó, olha o artigo 243G, o que ele diz. 243. Em tese, perde-se 3 pontos, né? Se tiver uma quantidade grande de pessoas, uma quantidade considerável de pessoas entoando o cântico, praticando a ação discriminatória. Não vou ler exatamente como está escrito aqui o artigo, porque, enfim, ele fica muito técnico, né? Tem uma quantidade grande. Eu vou botar aí o áudio para vocês ouvirem rapidinho. Não vou nem botar o vídeo, não, vou botar só o áudio, ó. Que palhaçada! Esse pó de arroz!
Acho que deu pra ouvir bastante, deu pra entender bastante, e que são várias pessoas cantando no vídeo, ainda mostra isso também. Bem, como foi dito, é um suposto caso. A Renata Mansur falou que recebeu os fatos, né, ali pelo e-mail, e de que vai instaurar o inquérito, e que ela falou o seguinte, tá? Numa entrevista pro GE: precisamos investigar, ouvir pessoas como se fosse um inquérito na delegacia. O relator é nomeado por sorteio para ser o processante. Ele vai conduzir, determina quem vai ao tribunal, colhe depoimentos, enfim. Então, qual que é a lógica disso? Ainda é tratado como um suposto, tá? E tem que ser tratado, como a gente pediu várias vezes, tem que ser tratado como suposto, porque não foi transitado, não tá julgado ainda. Então, é tratado como suposto caso de homofobia. Qual que é o cenário? E assim, vou ser bem sincero, tá? Eu tô realmente... se perguntar ao Gabriel, falei assim: Gabriel, você quer que esse campeonato carioca, o Flamengo, perca 3 pontos? Não vejo necessidade nenhuma. 3 pontos nem vai mudar, o Flamengo provavelmente vai continuar sendo o segundo. Tá? Ponto final. Não vai mudar nada. Mas tem que ter punição. Tem que ter punição pra gritos dessa forma, ainda mais muito claros. Assim como eu achava que... e falei isso daqui em vídeo, então não precisa ter problema nenhum com isso. Já falei algumas vezes que tinha que ter punição pra gritos de racismo, caso eu tava, assim, entre aspas, né, torcendo que achassem a pessoa e tal, e que resolvessem tudo de acordo com o Fluminense, e que tomassem uma punição. Algum clube precisa tomar uma punição mais severa. No caso de racismo do Fluminense, né, aparentemente a perícia foi inconclusiva, né? Achou inconclusivo e etc. Dificilmente vão punir o Fluminense. E se forem punir, vão punir com uma multa e não vai perder pontos, que foi uma pessoa só. A gente tem um precedente no caso de racismo do Grêmio contra o Santos na Copa do Brasil, em que o Grêmio não foi excluído da competição. Ele perdeu pontos, e aí a perda de pontos ocasionou, era um mata-mata, óbvio, ele estava fora da competição. Agora, pro caso de homofobia, a gente não tem nenhuma jurisprudência, não tem nenhum caso que já tenha acontecido aqui no Brasil efetivamente de perda de pontos. A gente até tem caso também do Brusque perdendo pontos, mas ali foi diferente e tal, porque foi um dirigente cometendo, enfim, é uma outra situação, tá? Discriminação do dirigente não é a mesma coisa de discriminação de torcida. Então, qual que é o cenário? Eu não sei o que vai dar no tribunal. Esse do Fluminense eu já falei várias vezes. Cara, vai dar inconclusivo. Se eles forçarem muito a barra, eles vão dar uma multinha pro Fluminense. Mas perda de ponto não vai. O do Flamengo eu não sei. Porque, pela lógica, é perda de 3 pontos. Tá todos os cenários ali. É um caso de discriminação por sexo, né? Dentro da lei lá tá escrito isso meio que como sexo. Não sei como eles enquadrariam isso totalmente. É um caso de uma quantidade considerável de torcedores, e o Flamengo não é reincidente nesse caso, né? Nunca aconteceu de o Flamengo ser punido efetivamente nesse caso. Não sei se consideraria reincidente pelos cânticos do ano 2020, né? Foi ali durante a pandemia, teve os cânticos do Flamengo. No mesmo jogo teve os cânticos da torcida do Fluminense também, do time assassino, né? Do time de assassinos. E ali eu fui a favor da punição do Fluminense também. Então, assim, não sei o que vai acontecer com o Flamengo. Acho que seria o cenário ideal pra mim, tá? O cenário ideal pra mim o Flamengo terminar com... Vai acabar terminando assim, mas ganhar do Vasco no domingo, abrir uma diferença pro Vasco, terminar com mais de 3 pontos de diferença e perder 3 pontos no tribunal. E isso acharia o cenário ideal. Você não afeta o campeonato e tal, não muda nada ali, o Flamengo vai continuar em segundo, não muda nada, não tem a discussão sobre o esportivo versus resultado no tribunal e não sei o que e tal, que desvirtua o negócio, e você pelo menos tenta ter uma discussão séria sobre preconceito em estádio. Agora, aguardo os debates dos programas esportivos, principalmente um bom tempo dedicado no um bom tempo dedicado no Redação Sport TV sobre esse caso do Flamengo. Aguardo, tá? Quando a decisão sair. É isso. Até a próxima. Valeu.